Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Hoje, amados ouvintes, vamos falar sobre as causas do sofrimento humano, ou seja, por que o homem sofre. Biblicamente, nós podemos explicar o sofrimento humano através de muitas causas, sendo que uma causa não exclui a outra. A primeira causa é que o sofrimento humano apareceu após a queda do homem. Aqui em Gênesis 3, 16, 17 está escrito: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E em Gênesis 3, 24 está escrito: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, como o homem não tinha mais acesso à árvore da vida que ele comia todos os dias, ele passou a conhecer o sofrimento, a doença e a morte. Na realidade, né, mãe, essa é a causa porque todas as pessoas sofrem. O plano de Deus não era que o homem sofresse. Sim. Em nenhum momento Deus quis que o homem sofresse, que o homem morresse, que o homem fosse para o inferno. Né? Mas tudo começou da queda do homem e da mulher, da desobediência, e a partir daí todas as pessoas, todo o gênero humano acabou sendo afetado pela dor. Sim. E pelo sofrimento. Sim, em Romanos 6, 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Como então que o homem que perdeu o direito à eternidade, que passou a morrer, como que ele vai conhecer de novo a eternidade? Através de Jesus, porque Jesus deu a ele de novo a possibilidade de comer da árvore da vida. Em Apocalipse 22, 2 está escrito: no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ou seja, na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, no céu onde nós vamos morar, tem a árvore da vida de novo, né, Maria Cláudia? Nós vamos ter direito de comer da árvore da vida. Sim, porém isso vai ser no futuro. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos à dor e à morte, não à morte espiritual, porque o Senhor Jesus já nos livrou da morte espiritual. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus não morre espiritualmente, mas a carne está sujeita à morte física. E lá onde nós vamos morar, está escrito em Apocalipse 21, 4, e Deus limpará os seus olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tem uma segunda causa do sofrimento humano, que é o pecado. O pecado traz sofrimento. Aqui em Lamentações 3:39 está escrito. Ou seja, consequência de um pecado específico, né? Sim. Porque o que nós estávamos lendo no começo todos nós passamos pela dor e pelo sofrimento por causa do primeiro pecado, que é o pecado de a Adão. Natureza humana ser pecaminosa. Sim. Porém, quando nós pecamos especificamente, nós também somos repreendidos pelo Senhor. E sofremos a consequência do pecado. Aqui em Lamentações 3:39 está escrito: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Em 2 Samuel 12, do 9 ao 12 está escrito:
Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te sejas por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Aqui está falando do rei Davi, que no momento de fraqueza, no momento de ociosidade, ele estava passeando lá no alpendre dele e viu Batseba tomando banho, pediu que a trouxessem a ele, adulterou com ela, depois mandou matar o marido dela na peleja para que ele ficasse com ela, e isso pareceu muito mal aos olhos do Senhor, e a partir de então a espada não se apartou jamais da sua casa. Ele sofreu consequências terríveis por causa desse pecado. Ele chegou a perder o reino para seu filho Absalão, ele chegou a perder as suas mulheres, ele perdeu todas as coisas, mas Davi se humilhou muito diante de Deus, sofreu as consequências do seu pecado e por fim foi perdoado, mas o pecado custou caríssimo para ele. Quando ele pecou, quando ele teve esse ato com a mulher do próximo, ele quis encobrir o ato e trazer o marido para que tivesse essa presunção. Como eles eram casados, eles teriam passado uma noite juntas, o casal, então o filho não seria dele. Então ele quis encobrir o ato. E quando Urias se recusou a fazer isso, em respeito aos seus colegas que estavam na guerra, ele então teve uma atitude extremamente violenta e covarde, né? Além daquilo que ele já tinha feito com a mulher do próximo, mas ele teve uma atitude extremamente violenta e covarde para encobrir o seu pecado. E nós sabemos que Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, mas nesse momento ele quis encobrir o seu pecado, né? Porque quando a pessoa peca, Maria Cláudia, ela nem sempre admite prontamente que pecou, nem reconhece prontamente que pecou, e muitas vezes tenta esconder o pecado. Só que ela pode esconder o pecado dos homens, mas ela não pode esconder de Deus. Tanto que Deus revelou para o profeta Natã o que Davi havia feito. E ele se humilhou, se arrependeu, mas ele acabou sofrendo as consequências do pecado. Porque Deus, ele perdoa todos os nossos pecados, mas a consequência do nosso pecado nós temos que sofrer. Sim.